Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos verificar aqui e aprender um pouco sobre a função ext.texto. Na aula anterior a gente viu a função esquerda, né? Então o que nós fizemos aqui nas duas últimas aulas foi buscar as siglas com a função direita e as empresas com a função esquerda. Hoje nós vamos utilizar ext.texto para buscar os estados, né? Então, a ext.texto nos permite buscar palavras no meio de um texto. Então, vamos ver aqui como que funciona. Antes de iniciarmos aqui a função, nós precisaremos utilizar aquele mesmo recurso que utilizamos aqui na função esquerda. Utilizarmos aqui um apoio com a função procurar. Então vamos lá. Igual procurar. E aí ele pede ali qual o texto que iremos procurar lá na frase lá. Então, no apoio aqui à função esquerda, nós utilizamos a busca pelo tracinho, né? E aqui vai ser a mesma coisa. Então, nós vamos buscar o tracinho. Por que o tracinho? Ao utilizar a função esquerda buscando as empresas, nós utilizamos o tracinho para conseguirmos entender aonde que finalizava o caractere aqui para buscarmos o nome das empresas. Neste caso, nós estamos utilizando o tracinho para pegarmos um ponto de referência de início para buscarmos aqui os estados. Então, tracinho, ponto e vírgula, aonde? Nesse texto aqui. E aí nós temos ali, ó. Então, o tracinho, ele está, no caso do primeiro aqui, na 13ª posição, tá? Como o nome dos estados, eles iniciam duas casas após o tracinho, então, nós vamos ter que acrescentar ali um mais 2, né? Porque é a posição do tracinho, mais 2, nós vamos pegar exatamente o início ali do estado. Então, agora sim temos a posição exata, né? Então, Rio Grande do Norte inicia ali na posição 15. Então, já temos aqui a posição inicial. Então, dava até para já iniciarmos aqui o ext.texto. Vamos dar uma olhada aqui, ó, ext.texto. Aí ele pede ali em qual texto que você vai procurar a palavra. Aqui, ponto e vírgula. Qual o número inicial? Aqui, na 15ª, número 15. E aí ele pede o final. Então, nós não temos o final. Então, ainda não dá. Então, vamos ter que buscar mais um recurso inicial. Então, vamos colocar aqui esse como início. Aqui vamos colocar o final. Então, vamos pegar aqui o final do nome dos estados, né? Então, cada estado tem uma quantidade de caracteres, então eles não são iguais. Então, aqui a gente buscou o início de cada um, mas agora precisamos do final. Então, a situação é a mesma. Vamos usar o procurar ali para nos ajudar. Procurar. Aonde que nós vamos procurar? Quer dizer, qual texto que nós vamos utilizar, procurar lá na frase. Então, no início nós utilizamos o tracinho. No final, nós vamos utilizar essa barrinha, né? Então, depois do estado, tem a barrinha aqui, onde separa da sigla. Então, é esse que nós vamos buscar ali. Só que perceba que tem aqui o espaço, né? Depois do estado, espaço, barrinha. Então, nós vamos procurar dessa forma.
colocando primeiro o espaço e aí sim a barrinha. Ponto e vírgula. Em qual texto? Aqui nesse texto. Ponto e vírgula. Número inicial 1, que é o início da frase lá. Vamos lá, encontramos ali o final. Quer dizer, o final não, encontramos o ponto inicial ali do espaço, né? Então, aqui é no espaço. Só que nós vamos precisar de mais um auxílio. Então, vamos colocar aqui, quantidade de caractere. Então, vamos lá, igual, procurar. O que nós vamos procurar? Não. Desculpa, pessoal. Na verdade, aqui nós não vamos procurar. Nós vamos simplesmente subtrair a quantidade aqui no G5 com o início aqui no F5. Porque aí sim, nós temos aqui, ó, esse intervalo é justamente o início do texto com o final do texto. Então, nós temos exatamente a quantidade de caractere. Agora sim, nós conseguimos utilizar a função ext.texto. Por quê? Olha lá o que ele nos pede. Em qual texto? Aqui. Ponto e vírgula. Qual o número inicial? O número inicial é esse aqui. Ponto e vírgula. Aí ele nos pede qual o número de caractere. Então, utilizando aqui o final, a gente descobriu o número de caractere. Então, o número de caractere é esse aqui. Olha lá. Agora sim, nós conseguimos buscar exatamente os estados, né? Certinho aqui, ó. Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Só que, para nós conseguirmos ter essa busca sem utilizarmos, sem estarmos visualizando esses campos de apoio, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos fazer algo parecido com o que a gente fez aqui na função esquerda, só que com mais detalhes. Então vamos lá, o que nós vamos ter que fazer aqui? Copiar essa função aqui do início. Vamos copiar essa função aqui do início. E vamos substituir ela pelo F5. Então, o que nós estamos fazendo? Quando nós iniciamos aqui a função do ext.texto, ele perguntou em qual texto, clicamos aqui, que é o B5. E aí ele nos pergunta, e qual é o início? E aí a gente clicou em F5. Então, nós vamos substituir a fórmula que está no F5 pelo F5 aqui. Então, selecionamos o F5 e vamos colar a fórmula ali. Certo? Então, continua funcionando. Já poderíamos até tirar essa coluna, mas como essas outras estão ligadas a ela, não podemos fazer isso agora. E o que nós vamos ter que fazer aqui agora? Nós vamos ter que copiar aqui o que está aqui no H5, aqui no lugar do H5. Só que para isso, nós vamos ter que fazer o seguinte. Perceba que aqui no H5, ele é a subtração do F5 com o G5. Então, nós vamos copiar a função aqui do F5 novamente. Copiar a função do F5 e vamos colar aqui, ó, no lugar do F5. E vamos copiar agora a
função do G5 aqui no lugar do G5. Só que, o que a gente vai ter que fazer aqui para não dar erro? Nós vamos ter que colocar essas funções entre parênteses, por causa do menos aqui, senão vai dar confusão. Então, fechamos o parênteses aqui e colocamos um parênteses aqui. Abrimos um parênteses aqui. E aqui no início dessa, abrimos o parênteses e fechamos o parênteses aqui. Prontinho. Agora sim, nós vamos pegar toda essa fórmula, vamos copiar ela e vamos colar ela aqui, ó, no lugar do H5. Agora sim, eu posso jogar tudo isso aqui fora. Joguei fora, perceba que não deu nenhum erro. Vamos abrir aqui a fórmula. E olha como que ficou aqui a fórmula. Tá ok? Então, nesse início, antes que vocês se acostumem e de repente já abrir aqui e fazer a fórmula direta, vocês vão utilizando essas fórmulas de apoio, né, as funções de apoio, para ficar mais fácil o entendimento. Então, deixa eu tentar explicar um pouco mais para vocês o que a gente fez aqui. Então, vamos lá. Ó, nós buscamos aqui o texto, quer dizer, o nome do estado que está aqui no meio desses textos. Para isso, o que a gente fez? A gente precisou criar, utilizando a função procurar, a gente precisou buscar o início da palavra, do estado, para a gente conseguir buscar exatamente o início dele. E precisamos descobrir o final. Então, nós utilizamos a função procurar e descobrimos aqui o início. Utilizamos a função procurar para descobrir o final. E na hora que a gente monta a função, a fórmula xt.texto, ele nos pergunta qual a quantidade de caracteres, para ele poder buscar exatamente ali a palavra que você está buscando. E isso a gente conseguiu com esse apoio aqui, ó, ao subtrairmos o final com o início. Só que, se nós deixássemos daquela forma, a gente ia ter que manter isso aqui. Então, para apagar, o que a gente fez? A função que está aqui dentro da célula F5, a gente copiou ela e trocamos aqui. Tiramos o F5 e copiamos a fórmula aqui. E depois, o que a gente fez? Depois, a gente pegou aqui a célula H5, que estava com a subtração de G5 e F5, e fizemos também a troca. Pegamos a fórmula ali do F5, colamos aqui no lugar, e pegamos a fórmula do G5 e copiamos aqui no lugar, para que nós pudéssemos pegar essa fórmula, copiar ela e jogarmos aqui, que é tudo isso aqui. Então, ao ajuntarmos uma fórmula com a outra, onde estava fazendo uma soma ali
no caso uma subtração, aí a gente teve que jogar os parênteses, separar elas duas nos parênteses para não dar confusão. E aí dessa forma sim a gente consegue jogar esse apoio fora. Então, apesar de parecer complexo, a única coisa que a gente fez foi pegar as fórmulas que a gente utilizou aqui e jogarmos dentro da própria fórmula aqui do ext.texto. Aí a gente consegue jogar fora e ela está aqui. Então é questão de ir treinando para vocês ir tendo realmente um entendimento melhor disso, né? Então com isso a gente conseguiu deixar automatizado. Então se eu colocar aqui uma nova empresa, vamos inventar uma empresa qualquer aí. Mas vamos colocar aqui, vai. Carrefour, tracinho, Minas Gerais, barra MG. Olha lá. Funciona perfeitamente, ó. Empresa Carrefour, sigla MG, estado Minas Gerais. Então você tem ali uma planilha totalmente automatizada, funcionando perfeitamente caso você precise ir preenchendo ali, completando os campos. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Com essa aula a gente completou aqui as funções direita, esquerda e ext.texto. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.